Olá, você vai ver nesta edição. Pleno autoriza nomeação de comissionado em cargo de controlador interno na Prefeitura de Várzea Grande. TCE determina que gestão de Alta Floresta deve entregar plano de ação com melhorias na saúde e educação. TCE acompanha através de levantamentos se municípios estão adquirindo materiais que contenham amianto. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou improcedente uma representação de natureza interna que teve a finalidade de apurar possível irregularidade na nomeação de um servidor comissionado para exercer o cargo de controlador interno no município de Várzea Grande. Veja os detalhes. Na análise do processo, o relator conselheiro interino Luiz Henrique Lima argumentou que a Prefeitura de Várzea Grande implantou um sistema de controle interno por meio de lei com a criação da Secretaria Municipal de Controle Interno, estabelecendo que o cargo de secretário da pasta seja exercido a título de função de confiança. A representação de natureza interna, julgada pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, apontava suposta irregularidade na nomeação de um servidor comissionado para exercer o cargo de controlador interno do município. Neste caso, Várzea Grande também promulgou uma lei complementar criando estrutura para o cargo de auditor municipal de controle interno, com lotação na Controladoria Geral do município, composta por 10 cargos. Com base na legislação, o relator emitiu o voto. A orientação do tribunal é de que o cargo de controlador interno preferencialmente seja ocupado, o de controlador geral, né, de responsável pela unidade do controle interno, preferencialmente seja ocupado por alguém da carreira. Mas não há na legislação municipal, nem na Constituição do Estado, nem em qualquer normativo federal, esta obrigatoriedade. Tanto é assim que, por exemplo, na Controladoria Geral da União, a maior parte dos ministros titulares da Controladoria Geral da União nunca foi da carreira. Acho que apenas um caso que foi. Sendo assim, o relator concluiu pela improcedência da presente representação de natureza interna, por entender que não caracteriza irregularidade a nomeação de servidor exclusivamente comissionado para o cargo de controlador interno do município, havendo permissivo de legislação local e quadro próprio de servidores na carreira de auditor interno. A atual administração de Alta Floresta tem que enviar ao TCE um plano de ação visando melhorar os problemas das escolas e unidades de saúde do município. As determinações são resultado de julgamento de representação de natureza interna proposta contra a Prefeitura, após inspeções físicas realizadas pela equipe técnica do TCE. Acompanhe. Por unanimidade de voto, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou procedente a representação de natureza interna de relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha contra ex-gestores da Prefeitura de Alta Floresta. Com a finalidade de apurar supostas irregularidades na manutenção, nas instalações e na prestação dos serviços públicos na área de educação e saúde do município. Após inspeção nas unidades de educação e saúde do município, a SESEX detectou 3 irregularidades. São elas: inadequação de estrutura física, de recursos materiais, humanos e tecnológicos, na área de educação e nas unidades de saúde, e controle ineficiente de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Quanto à irregularidade referente à inadequação de estrutura física das escolas, o relator manteve sem aplicar multa, pois entendeu que o gestor mostrou que adotou medidas para melhoria e solucionou parte dos problemas. Em relação às unidades de saúde, ele aplicou determinações e disse que o fato do município ser filiado ao programa Mais Médicos evidencia um esforço para melhoria no atendimento aos usuários. Já a irregularidade referente ao controle ineficiente de medicamentos e materiais médico-hospitalares, o relator considerou as alegações da defesa, que disse que já foram adquiridos computadores e os mesmos se encontram instalados. Eu voto no sentido de dar conhecimento
e julgar procedente a representação de natureza interna com as determinações contidas na íntegra do voto, bem como excluir a responsabilidade do senhor Ângelo de Campos Tavares, ex-vice-prefeito do município de Alta Floresta. É como voto, senhor presidente. E após outro levantamento, o TCE determinou a gestores de 7 municípios a vedação do uso de telhas de amianto. Entenda. Buscando diagnosticar e avaliar riscos à saúde coletiva, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um levantamento nos municípios de Alto Araguaia, Cláudia, Itaúba, Itiquira, Marcelândia, Matupá e Araguaiana. O objetivo do levantamento é acompanhar o uso de produtos e materiais licitados ou adquiridos pela administração municipal que contenham na composição mineral amianto. De acordo com a Lei Estadual 9.583 de 2011, o uso do mineral amianto traz risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde dos munícipes, na medida em que prédios públicos como escolas, hospitais e repartições públicas serão cobertos por telhados fabricados com amianto. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade de todas as leis estaduais e municipais sobre a vedação de utilização desse produto. Conforme se extrai de todo o relato, os gestores da maioria dos municípios em questão promoveram alterações nos procedimentos com vistas a excluir dos itens licitados aqueles relativos a materiais de construção destinados à manutenção e reforma predial, que contenham em suas composições o material amianto. Os municípios de Matupá e Araguaiana não excluíram dos certames os materiais de construção que contenham o amianto. Porém, os gestores demonstraram estar cientes da proibição legal e suspenderam no município a compra de telhas de amianto. Acolho em parte os pareceres do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida Brito, referentes aos processos de número 9 a 13 da pauta, e, por outro lado, não acolho os pareceres referentes aos processos de número 14 e 15 da pauta, relativos ao município de Matupá e Araguaiana, conforme os fundamentos acima. E conheço dos procedimentos de levantamento formalizados pela SESEX dessa relatoria, uma vez que, cumpridas as finalidades para as quais foram instaurados, senhor presidente, também recomendo aos gestores dos municípios que adotem medidas para regularizar a proibição do uso de produtos, materiais e artefatos compostos de amianto, considerando que organizações de saúde afirmaram que não há possibilidade de uso seguro desse composto. O Tribunal de Contas de Mato Grosso agendou para a próxima segunda-feira, dia 18, a partir das 3 horas da tarde, a sessão extraordinária para apreciar e emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas anuais referentes ao exercício de 2017 do governador do estado, Pedro Tax. A manifestação do Tribunal de Contas ocorre por parecer prévio favorável à aprovação ou por parecer prévio contrário à aprovação. O julgamento final das contas anuais do governo estadual é de competência privativa da Assembleia Legislativa. No TCE, o relatório e o voto do processo das contas anuais de 2017 do governador Pedro Tax estão sob a responsabilidade do conselheiro interino João Batista de Camargo. A sessão poderá ser acompanhada presencialmente no plenário de julgamento, aqui na sede do TCE, ou em transmissão ao vivo pelo nosso portal. O endereço eletrônico você já sabe, é o www.tce.mt.gov.br. Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira.